O Mistério na Terra de Clara Nunes é um livro que narra toda a história da cidade de Caetanópolis, conhecida no passado como Cedro. Eu entrevistei uma das autoras da obra, a historiadora Adriana Andrade. Esse livro, na realidade, foi um projeto, que eu fiz na cidade de Paraupeba. Eu fiz uma pesquisa sobre a cidade e eu consegui voltar no ano de 1703, com os primeiros registros, com mapas, enfim, de tudo, de como surgiu tudo isso aqui. E Caetanópolis é filha de Paraupeba, então a história vem desvendando todo tudo que aconteceu desde o início, desde os índios que existiam nessa região até atualmente, até o festival. Então, é um romance que foi criado juntamente com o Jones, mais a Edna. Então a gente criou um romance, mas a parte histórica toda do livro, ela é real, porque foi essa pesquisa que eu fiz, Eu sou historiadora, sou professora de história, então através dessa pesquisa a gente conseguiu, levantar toda essa história da cidade e, até chegar nos dias atuais. E tem um romance, um enigma aí no meio, bem interessante. E o primeiro nome da cidade de Caetanópolis foi Cedro. O que é que você constatou nesse livro? Olha, chamava-se Cedro, por causa do Ribeirão do Cedro, que passa aqui perto. E aí veio a fábrica, surgiu aqui em 1872. E aí, a partir da fábrica, virou o lugarejo, virou um distrito chamado Cedro. Tá? E aí só com a emancipação em 1954 que a gente passou a existir como Caetanópolis. A gente era um distrito de Paraupeba. Somente em 1954 foi que a gente emancipou, e passou a se chamar Caetanópolis, em homenagem a Caetano, que foi um dos fundadores da fábrica. E a vida de Clara Nunes? Cita trechos dela também, né? Sim, cita trechos dela, de tudo que aconteceu com ela aqui, a carreira dela. Enfim, tem a história dela também aqui dentro, certo? Ela foi criança, ela estudou aqui nessa escola, aqui em frente, O primeiro palco que ela subiu ainda quando criança foi essa Casa de Cultura, que era um antigo cinema. Enfim, a história dela até os 15 anos, tudo está sendo contado. E depois também, quando ela partiu, que ela foi para Belo Horizonte, quando ela foi para o Rio. Enfim, a carreira dela, a gente fala um pouquinho sobre isso também. Clara Nunes é uma conterrânea ilustre, então ela tem um significado todo especial para vocês que moram aqui. Sim, eu posso falar de carteirinha, que eu sempre fui fã dela. A minha mãe era vizinha da dona Mariquita, Então, eu pude presenciar, pude conhecê-la, pude conversar com ela. E eu me sinto muito orgulhosa de ver uma mulher que foi muito guerreira, que enfrentou uma época tão difícil, principalmente quando o machismo era tão violento, E ela foi guerreira demais, ela lutou muito, entendeu? Para ela chegar onde ela chegou. E isso com muito talento, com muita garra, com muita vontade. Então ela conseguiu, fazer o nome dela brilhantemente aí no Brasil e no mundo. Subiu aos palcos e foi sucesso. E o primeiro foi aqui na terra natal, Caetanópolis. Ainda criança, sim, aqui em Caetanópolis, Foi quando ela começou a cantar, as professoras chamavam, ela sempre participava de tudo. Minha mãe mesmo foi professora dela. E falava que toda vez que tinha um auditório, essas coisas de escola, a primeira a ser chamada era a Clara. Ela gostava de cantar, de representar, enfim. A vida dela foi essa, E você é uma das autoras do livro O Mistério da Terra de Clara Nunes. Isso é um orgulho para você? Sim, foi um prazer muito grande escrever juntamente com o Jones e com a Edna, contar essa história, certo? Foi uma coisa muito bacana mesmo, a gente conseguiu lançar esse livro na Bienal de São Paulo, lançamos no Rio, Santa Catarina, Belo Horizonte, e aqui na terra dela também.